Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, vocês já sabem, muito futebol, tática, torcida, ídolos, títulos, clubes, polêmicas, jornalismo esportivo e muito mais. Hoje a pergunta é: clube grande diminui de tamanho? Antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Deixe seu like e compartilhe este e outros vídeos do canal Fabiano Bandeira nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e onde mais você quiser. Claro, Fabiano, claro que clube grande diminui de tamanho, você tá vendo aí o... E também... Calma. É importante, eu digo aqui desde o início, eu comecei o canal fazendo muitos vídeos históricos, dos 12 grandes do Brasil, contra grandes sul-americanos, contra grandes europeus. Vou continuar, teremos mais vídeos sobre isso, mas temos que contextualizar sempre a questão do momento, porque a gente vive o nosso recorte. Eu, por exemplo, aqui daqui a pouco estou fazendo 36 anos, então se eu viver só, se eu falar sobre o futebol só nesses anos que eu tenho de vida, ou de entendimento do futebol, eu comecei a acompanhar e ficar fanático pelo meu time aos 7, 8 anos de idade, isso não dá nem 3 décadas, a gente vai ter uma análise completamente equivocada sobre o que é o futebol e o futebol brasileiro como um todo. O futebol aqui tem mais de 100 anos e há clubes centenários, enormes, gigantes, com problemas gravíssimos atualmente. Mas um longo tempo sem título, ou então descensos para a Série B, até mesmo para a Série C. Por que esses times ainda são grandes? História, ídolos, torcida, milhões de torcedores espalhados pelo país, não só no seu reduto, ajuda, auxílio, participação na história da seleção brasileira, participação no futebol mundial. Isso é um pouco do que pode ser analisado na hora de falarmos de clubes grandes, de clubes gigantes no futebol brasileiro. Obviamente é um assunto no qual nós tratamos muito mais sobre coisas abstratas do que concretas. Mesmo assim, com um pouco de bom senso, dá para fazermos análises completas sobre os grandes clubes do futebol brasileiro. Eu ouvi, recentemente, algumas pessoas falarem que o Fluminense estava diminuindo. Isso é ruim até quando alguns torcedores do próprio clube começam a aceitar essa situação. Porque o time tem uma folha salarial muito pequena, porque o rival Flamengo vive um excelente momento e tem uma forma de captação de finanças muito boa, com uma torcida enorme, e porque os clubes de Minas, até pouco tempo, os clubes de Minas, agora o Cruzeiro vive um mau momento, estão muito à frente dos outros 3 aqui do Rio de Janeiro, o Grêmio e o Inter. Gente, o Fluminense não diminuiu. O Fluminense tem um problema sério de gestão ruim. Mas são 100 anos, mais de 100 anos, desde 1902, no futebol, ganhando títulos, tendo ídolos, tendo uma torcida com milhões espalhados pelo Brasil. E recentemente, em 2010 e em 2012, o clube foi campeão brasileiro. Não foi em 1940, foi em 2010 e 2012. O clube tem ídolos recentes. Em 2008 foi finalista da Libertadores. Assim como o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019, o Fluminense poderia ter sido em 2008, um ano depois de ter sido campeão da Copa do Brasil. O Fluminense não diminuiu. Ele tem péssimas gestões, péssimos cartolas. A partir do momento que as coisas se organizarem nas Laranjeiras, o clube volta a ser uma potência. Eu ouvi que o Vasco tinha diminuído, que no Rio só tinha o Flamengo de grande. O Vasco diminuiu. Aí, pouco tempo depois, 200 mil sócios. A torcida mostrando força, espalhada pelo Brasil todo. Como uma torcida de, vamos botar aí, 10 milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil, como um clube diminui assim? Mas caiu 3 vezes em 7 anos. Aí depois voltou, foi bicampeão estadual. Claro, o campeonato estadual é muito fraco. Como é fraco? Tudo bem, é fraco mesmo, eu concordo. Mas temos que entender que no Rio de Janeiro tem 4 clubes grandes. Você ganhar um campeonato tem 4 clubes grandes, não é tarefa tão simples. O Vasco foi bicampeão em 2015 e 2016. Embora o campeonato seja fraco por conta dos times pequenos. Mas o Botafogo, esse sim.
Botafogo não ganha um título importante desde 95, aí ganhou ali o Rio-São Paulo em 98. E, amigos, eu vou enumerar aqui para vocês. Entre 89 e 98, Botafogo ganhou o título em cima do Flamengo, do Vasco, do Peñarol, que é pentacampeão da Libertadores, na Conmebol de 93, do Santos, olha os gigantes que eu tô falando, do Santos, no Campeonato Brasileiro, do São Paulo, e ainda foi lá disputar Teresa Herrera e ganhou da Juventus, na final lá em Corunha. Se eu falar da história do clube, se eu falar dos jogadores na seleção, não tem como diminuir a história do Botafogo. Óbvio, precisa ter uma guinada na história, está perto disso agora com esse projeto de empresa, para que não se perpetue também a questão do amadorismo e principalmente da mesmice, de não ganhar nada mais um ano, daqui a pouco é 40, 50, 60, 100 anos, aí acaba o clube, se não acabar antes. Nisso eu concordo. Mas enquanto está aqui, em qualquer barulhinho que faz, como foi na Libertadores de 2017, consegue colocar no estádio lá suas 40 mil pessoas, 38, 37 mil, é um clube grande do futebol brasileiro. Aí pior, eu ouvi que o São Paulo estava diminuindo, porque o São Paulo não ganha o título paulista desde 2005, o último título foi a Sul-Americana de 2012 e que não ganha nada importante desde 2008, quando tinha sido tricampeão brasileiro. Gente, São Paulo, 3 títulos lá no Japão, 3 títulos contra Barcelona, Milan e Liverpool, 3 Libertadores, fora as finais que perdeu, Recopa, Conmebol, Sul-Americana, 6 brasileiros, fora os ídolos. Raí, Rogério Ceni, Cafu, Miller, Pedro Rocha. Eu vou ficar aqui citando um monte de ídolos de São Paulo. São Paulo diminuiu? Corinthians era grande ou não era grande entre 1954 e 77, 23 anos sem título. E depois, que ganhou o Paulista de 77 em cima da Ponte Preta, em 1990 ainda não tinha ganho o título nacional. Botafogo já tinha ganho em 68, Fluminense tinha ganho em 70, Vasco em 74, Flamengo já tinha ganho em 80, 82, 83, 87, a Copa União aí que tem essa polêmica, que eu não vou entrar nessa polêmica, Flamengo e Sport, o vídeo não é pra isso. E aí o Corinthians não tinha o título nacional, ele era pequeno, de 90 pra cá são 7 títulos brasileiros, fora a Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. Então nós vamos tentar ficar diminuindo o clube. Cruzeiro e Atlético são clubes regionais. O Cruzeiro diminuiu agora porque caiu. O time que foi bicampeão da Copa do Brasil 2013, 2014. Bicampeão brasileiro 2013, 2014. Copa do Brasil 2017, 2018. Semifinalista da Copa do Brasil 2019, ano no qual caiu para a Série B do Brasileiro. Inter e Grêmio. Então, amigos, já dei meu recado. Clube grande não diminui. Ou acaba ou diminui depois de 200 anos sem título, sem ídolo, sem nada. Clube grande não diminui. Clubes como o Atlético Paranaense, que está fazendo uma gestão excelente, está crescendo, ganhando título até em anos seguidos, títulos importantes, Sul-Americana, Copa do Brasil, CT, base, espetacular. Mas o Atlético Paranaense teve 6 anos na Série B, por exemplo. Mas está fazendo um trabalho para quê? Para ascender a esse grupo, para ser um time grande também. E aí a história ela vai sendo contada. Todo dia é uma história diferente. Só não podemos desrespeitar clubes centenários, nacionais e até internacionais, que têm uma história digna, linda e onde vão, levam torcedores, um grande número de torcedores, e são conhecidos mundialmente. Então, clube grande, para mim, Fabiano Bandeira, com a minha opinião, não diminui. Agora, mais tranquilo, eu deixo aqui um recado para vocês. Se vocês estão precisando de consultoria financeira ou de uma rentabilidade excelente para o seu dinheiro, procure a Fácil Capital ou Assessoria Financeira. Uma equipe muito competente, extremamente capaz para te ajudar. Aquele abraço e até o próximo vídeo.